Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver como configurar um ambiente para desenvolvimento para uso do PySpark, tá? Você que já segue o nosso canal, você já deve conhecer que temos uma série de vídeos e tutoriais sobre como utilizar ou o que é o PySpark, tá? Na maioria desses vídeos, inclusive, a gente está sempre utilizando ali um ambiente do Databricks Community Edition, que é uma camada gratuita do Databricks para você que deseja aprender um pouco mais sobre o que é a parte Spark e o Databricks, a ferramenta em si, tá? E nesse vídeo a gente vai estar vendo uma opção também de um outro ambiente onde você pode, de forma simples, posso dizer, configurar também um ambiente PySpark para que você também possa praticar, para que você possa também realizar seus exercícios, para que você possa entender mais sobre o que é o PySpark, tá? A opção, a Databricks Community Edition, a gente vai ver um pouco de como configurar o ambiente do Google Colab, tá? Você já deve conhecer o que é o Google Colab, é um ambiente muito legal, interessante, simples do Google, oferecido também com a camada gratuita de serviços, tá? Se você tiver uma conta Google, você pode pesquisar por Google Colab aqui no navegador. Você vai ter a opção aqui de instanciar e criar seus próprios notebooks nessa ferramenta de forma gratuita. Se você assim desejar também, você pode contratar uma série de serviços pagos, que te oferece muito mais, inclusive, capacidade computacional para você tá desenvolvendo seus projetos, tá? Mas para nossa intenção, que é apenas aprendizado, estudo, esse ambiente aqui na camada gratuita vai ser muito mais que completo, tá? Ao criar o seu ambiente aqui no Google Colab, um novo notebook no Google Colab, e ao vir nessa opção conectar aqui, de forma muito rápida, ele já vai instanciar uma máquina, vai subir um ambiente Python para que a gente possa desenvolver nossos projetos, tá? E a nossa intenção nesse vídeo vai ser configurar esse ambiente para também poder trabalhar ou criar alguma lógica, criar algum programinha utilizando o PySpark, tá? O PySpark em si é uma abstração do projeto Apache Spark, tá? Uma abstração, vamos chamar dizer que é uma API Python para que você possa programar em cima do Apache Spark, tá? Você já deve ter visto em outros vídeos do nosso canal, ou já deve saber que o Apache Spark em si é uma ferramenta muito poderosa para processamento de dados de forma distribuída, tá? De forma ágil, escalável, e que ela oferece uma série de APIs aí em diferentes tipos de linguagem para que você possa utilizar esse poder computacional, tá? Como o Apache Spark em si é uma ferramenta, um software desenvolvido em Java, a gente vai ver que para instalar ou configurar esse ambiente é necessário instalar não só o Apache Spark, mas também o Java, tá? Nada complicado, a gente vai ver como fazer isso com apenas uma linha de comando. E uma terceira etapa que vai ser necessário é apenas configurar as variáveis de ambiente para a gente poder utilizar aqui no Google Colab. E por fim, a gente vai instalar uma biblioteca do Python já pronta para nos auxiliar também na configuração desse ambiente chamada FindSpark. E com essas quatro etapas a gente vai conseguir configurar o nosso ambiente, tá? Começando pela parte Spark, qual que é a versão que a gente vai querer instalar? Se eu vir aqui no navegador e pesquisar por Apache Spark, vamos até a página oficial. Esse primeiro link já é da página oficial do Apache Spark. Tem uma série de informações aqui bastante úteis sobre o projeto, tá? Como eu falei, tem APIs para as principais linguagens de programação, não só Python, mas SQL, Scala, R, Java, que é juntamente com a Scala é praticamente a linguagem principal onde a parte Spark foi escrita, tá? Estou interessado aqui no link de download aqui em cima. Se eu clicar, já consigo ver que, pelo menos para esse momento, no dia de hoje, eu tenho a versão 3.5.0, lançada agora em 13 de setembro de 2023, a versão mais recente do Apache Spark. Eu vou baixar, apenas por boa prática, ou costume, uma versão anterior, tá? Uma versão talvez mais estável ou não tão recente assim. Vou baixar a versão 3.3.3 do Apache Spark. Só de selecionar essa opção, aqui embaixo já me deu o link de download, tá? Vou clicar com o botão direito e abrir a nova aba. Ele vai me mostrar a página de download. Aqui embaixo já consigo visualizar o link que eu posso utilizar para baixar o arquivo zipado do Apache Spark, tá?
está armazenado aqui no archive.apache, é um repositório principal, posso dizer assim, dos projetos da Apache, tá? Se eu abrir esse link, automaticamente já começa o download do arquivo zipado, percebe? Eu não vou querer baixar esse arquivo zipado aqui, porque eu não vou instalar o Apache Spark na minha máquina. Eu quero instalar o Apache Spark no Google Colab. Então, só o que eu vou fazer nesse momento vai ser copiar esse link e realizo o download do arquivo zipado do Apache Spark e vou salvá-lo aqui num bloco de anotações. Então, vou colocar aqui Apache Spark. Essa aqui eu sei que é referente à versão 3.3.3. Esse aqui é o link que baixa, então, esse arquivo zip do Apache, tá? Voltando para o meu Google Colab, eu cheguei a mencionar que para a gente instalar o Apache Spark, vai ser necessário também instalar o Java, né? Por que é o Java? Como eu expliquei, o Apache Spark é uma solução desenvolvida em Java, então eu tenho que ter o Java instalado também para poder executá-lo ou utilizá-lo, tá? Qual a versão do Java eu vou instalar e como instalar o Java aqui no ambiente do Google Colab? Para finalizar essa primeira pergunta, ou para responder essa primeira pergunta, voltando aqui a Apache Spark, eu vou pesquisar especificamente para essa versão 3.3.3. Eu tenho como prática sempre dar uma lida na documentação em si, tá? De qualquer ferramenta, software ou linguagem de programação. Se for procurar o link aqui, pronto. Esse link aqui, Overview Spark 3.3 Documentation. Esse aqui seria o link da documentação. Eu caio nessa página de Overview, eu vou dar um Ctrl F aqui, só para achar mais rápido, e vou digitar Java. Aqui embaixo, bom, pronto. Eu já consigo ver, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem também, que essa versão do Spark, ela roda ou executa em cima do Java 8, 11 ou 7, tá? E outras dependências também, como Python, como Scala. Nesse momento eu vou me preocupar só com a versão do Java. Para mim poder utilizar essa versão do Apache Spark, eu tenho que ter ao menos alguma dessas versões Java instalados, tá? Para utilizar essa versão do Apache Spark. Eu vou instalar no nosso ambiente lá o Java 8. O Java mais antigo, inclusive o Java mais experimentado, talvez mais debugado, tá? Vou só por escolha mesmo instalar o Java 8. Então, finalmente, voltando ao nosso notebook, começando a configuração do ambiente, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é instalar o Java. Segundo passo, instalar, ou no caso, baixar, descompactar e configurar o Apache Spark. Em terceira etapa seria configurar as variáveis de ambiente. E finalmente, inicializar o Spark e criar uma sessão para o nosso uso, tá? Vou colocar então em 4 etapas. Primeira etapa, baixar o Java. Essa célula aqui, no meu notebook, ela está preparada para executar comandos Python, correto? Se eu vim aqui digitar print qualquer coisa aqui, meu notebook. Shift Enter executa meu comando, aqui embaixo eu consigo ver a saída do meu comando. Essas são células então disponíveis para execução de comando Python, tá? Mas se eu entrar com um caractere especial aqui, um caractere mágico, que é o sinal de exclamação, eu posso a partir de agora entrar com comandos de terminal, em terminal especificamente Linux, tá? Para configurar meu ambiente, instalar alguma coisa, formatar alguma variável de ambiente, tá? Após colocar a exclamação, eu consigo entrar com comandos aqui para como se fosse um terminal da minha máquina, o meu notebook Linux, tá? Ubuntu, por assim dizer. Qual que é o comando Linux para fazer download de alguma coisa ou instalação de alguma coisa? Bem, para instalar o Java, eu vou digitar o comando aqui, apt-get install. Para quem já utilizou o Linux, sabe que esse é o comando comum para instalação de pacotes. O bom de máquinas Linux, por assim dizer, é que eu já tenho uma série de nomes de pacotes à minha disposição para instalar um simples comando. Esse comando, esse nome de pacote que eu acabei de colar é referente ao pacote Java 8 que nós vamos utilizar, tá? Então, ao dar esse comando apt-get install, a gente está falando, instale, por favor, essa versão do Java, versão 8 especificamente, tá?
E quando ele for salvar essa versão do Java, ou for fazer o download dessa versão do Java, eu vou adicionar só apenas alguns parâmetros a mais. Esse aqui é só para fazer isso de forma não tão verbosa, para não ficar printando um monte de coisa na tela. E esse maior que dev null seria o local onde ele vai armazenar essa instalação do Java de forma temporária aqui nesse notebook, tá? De forma simples ou simplificando é apenas isso. Segurar o botão Shift e apertar o Enter, ele vai começar essa instalação. Ao finalizar, eu vou ter o Java à disposição aqui no meu ambiente também, tá? Finalizado. Olha que legal, se inserir mais uma célula de código aqui, deu o sinal de exclamação para entrar com o comando de terminal, digitar java -version, executar. Já consigo ver que foi instalado nesse ambiente uma versão do Java e que já está à minha disposição ou à nossa disposição para fazer o uso, a utilização, tá? Vamos para a segunda etapa, que vai ser a parte de descompactar e configurar as partes Spark. A primeira coisa que a gente vai fazer é baixar uma parte Spark, tá? Quando a gente quer baixar alguma coisa utilizando o comando de terminal, no Linux, por exemplo, nós podemos utilizar o comando wget, tá? Eu vou colocar mais uma vez o "-q" aqui, só para não ficar printando um monte de informação enquanto faz o download, tá? Fazer isso de forma mais clean. E eu vou usar aquele link que a gente baixou. Lembra que a gente tinha salvado um link? Vamos baixar, salvo o link aqui. Esse é o link onde está o zip, o arquivo zipado no nosso Apache Spark, correto? Versão 3.3.3. Então esse comando wget ele vai baixar esse zip e vai salvar aqui no nosso Google Colab, tá? Vou executá-lo. Ele já está fazendo o download, tá? Não está printando essas informações porque eu coloquei o "-q", tá? Para não ficar exibindo um log imenso, mas já está realizando o download. Pronto, finalizado. Ao finalizar esse download, onde foi que ele salvou esse arquivo? Se vir aqui lado esquerdo no seu Google Colab, vai ter o último ícone aqui que é o de arquivos ou files. Você consegue ver que eu já tenho várias pastas onde sample data e abaixo eu consigo ver também o arquivo zip que eu acabei de fazer o download, percebe? Beleza, o primeiro passo foi dado, já consegui baixar esse arquivo zipado. O segundo passo vai ser simplesmente descompactar esse arquivo. Qual que é o comando também de terminal que eu utilizo para descompactar qualquer arquivo? É o comando tar. Eu vou passar um parâmetro para fazer um tipo de descompactação específico chamado xf, apenas isso. E o que eu vou querer descompactar? Esse arquivo que eu acabei de fazer o download. Tá com o botão direito, renomear arquivo, só para copiar o nome desse arquivo, tá? Ctrl A, Ctrl C, vou colocar aqui embaixo. Vou executar. Nesse momento ele está fazendo a descompactação desse arquivo zip ou tgz que ele acabou de fazer o download. Aparentemente finalizou. Vou clicar com o botão direito, fazer um atualizar. Já consigo ver que aqui embaixo eu tenho o tgz, o zipado, e aqui em cima o não zipado. Só para limpar um pouco a nossa área aqui também, eu vou acrescentar mais uma linha de código. E eu vou aproveitar para deletar esse zip que eu não vou utilizar mais. Vou utilizar agora o descompactado. Qual que é o comando terminal mais uma vez para remover qualquer coisa? É o rm. Em específico, eu vou passar os argumentos rf, que é para fazer isso de forma recursiva. Eu quero deletar tudo isso esse tgz aqui, tá? E o caminho também é na raiz. Então, eu vou pegar só o nome do arquivo e passá-lo para esse rm, tá? Vou dar um executar. E agora eu vou vir aqui dar um atualizar. Percebam que ele vai sumir com esse tgz e vai ficar só o Hadoop 3, tá? Pronto, ele apagou. Agora a gente tem uma versão do Spark e Hadoop 3.3.3 já descompactado e pronto para utilização, tá bom? Qual que vai ser a próxima etapa, então, para a gente finalizar essa instalação? Vai ser a instalação ou a configuração das variáveis de ambiente, tá? Para a gente utilizar variáveis de ambiente, eu vou precisar até de um pacote. Eu vou vir aqui em cima, antes de qualquer coisa, adicionar mais uma célula aqui. E eu vou importar um pacote do Python chamado import os. Vou executar, Ctrl Enter. Eu vou utilizar esse pacote para configurar algumas variáveis de ambiente. Como eu configuro variáveis de ambiente com esse pacote? os.add
environ, e eu vou passar o nome da variável de ambiente que eu quero configurar. Que variável de ambiente vai ser essa? Primeiro eu vou configurar a variável de ambiente que vai dizer para o sistema operacional ou para o meu Google Colab onde está a instalação do Java que eu desejo utilizar, tá? Então eu vou criar uma variável de ambiente chamada Java Home, que é a casa ou local de instalação do Java. Onde é que o meu Java está instalado? Vou clicar aqui no Enter e vou passar o caminho. O caminho para a instalação dessa biblioteca, tá? Vai ser a seguinte, ó. user barra lib barra jvm barra o nome desse pacote que a gente acabou de fazer o download aqui em cima. Em específico, eu vou colar diretamente aqui e vai ser o Java 8 Open JDK AMD 64. Tá? Podem copiar desse jeito, que a instalação desse Java que a gente acabou de baixar vai estar nesse mesmo caminho, tá? Esse aqui é uma variável de ambiente relativo ao Java. Eu vou criar uma outra variável de ambiente agora relativo à instalação do nosso Spark. Qual que vai ser o nome dessa variável de ambiente? Vai ser essa daqui, Spark Home. Onde é que está a minha instalação do Spark? Está aqui, ó. A gente acabou de fazer o download e também a descompactação. Para mim copiar o caminho, eu vou dar um clique com o botão direito. E vou ter a opção aqui, ó, de copiar caminho. Vou deletar isso que está aqui e vou colar. Notem um detalhe, ó. Não é apenas colocar o nome da pasta onde está o Spark 3.3. Essa raiz aqui do Google Colab começa sempre no /content. Então é /content barra o local onde ou o nome do pacote que a gente acabou de fazer os downloads, tá? Essa é uma terceira etapa nossa. Configuração das variáveis de ambiente. Acabei de configurá-las. E eu vou partir finalmente para a última etapa. A última etapa vai ser já criar uma seção do Spark, a parte Spark e testá-la, verificar se eu consigo executar comandos utilizando o meu parte Spark, tá? Que comando que eu vou querer fazer? Por exemplo, eu vou começar então criando uma seção Spark para a gente poder executar nossos comandos, tá? E para criar uma seção Spark é algo muito simples. Do pacote Spark, ou do pacote PySpark especificamente, .sql, eu vou importar uma função chamada Spark Session. A função serve justamente para criar sessões Spark, tá? Para minha sessão Spark, eu vou chamar de Spark. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a Spark Session, .builder, de construir. Em que lugar que eu vou querer construir? Ou utilizando quantos clusters eu vou construir essa sessão Spark? Eu vou dar um ponto master aqui. E eu vou passar um argumento que vai ser local, abre e fecha colchetes, com asterisco aqui no meio. Como aqui esse Google Colab não é um ambiente distribuído, ou seja, não tenho várias máquinas executando em paralelo para executar o meu programa ou a minha lógica de programação, vamos dizer que é apenas uma máquina simples que o Google Colab fornece para a gente, eu vou estar utilizando a opção de como se fosse uma máquina local, tá? Um ambiente bem simples, um cluster de uma máquina só, de apenas uma máquina, por assim dizer, tá? Qual que vai ser o nome dessa seção? Tem um parâmetro chamado AppName, e aqui eu posso colocar qualquer nome. Por exemplo, exercício 01. É só um nome descritivo para a sua sessão Spark, tá? Vou passar agora o último parâmetro, que é o get or create. O que eu estou fazendo? Eu estou interessado em criar uma sessão Spark. Então, estou chamando a função que cria uma sessão Spark, o objeto que cria uma sessão Spark, função builder de construir. Estou especificando que vai ser um ambiente Spark simples, apenas uma máquina. Dei até um nome para essa sessão, para facilitar a identificação dessa sessão. Não é obrigatório, eu poderia deixar sem nome também, tá? Mas eu acabei dando nome. E finalmente chamei a função getOrCreate, que vai criar uma nova sessão se ela não existir, ou já simplesmente retornar a função, a sessão Spark se ela já existir, tá? Se eu for executar da forma que está aqui, ele vai dar um erro.
Ele está falando que não encontrou o módulo PySpark. Esse que é um problema. A gente fez o download, fez a instalação, apontou para o sistema operacional onde essa instalação do PySpark está, mas na hora de utilizá-la, parece que o Google Colab não consegue encontrar essa seção do PySpark. Que local que está? Para resolver esse problema, aqui no Python existe uma biblioteca chamada FindSpark. Essa biblioteca não vem por padrão instalada aqui no ambiente do Google Colab, tá? Eu posso fazer a instalação dessa biblioteca no meu ambiente Python. Para tornar isso, então, um ambiente de como se fosse um terminal, a gente já viu que a gente pode usar exclamação. E aqui eu posso colocar o pip tal "-q", só para não printar muita coisa também, FindSpark. Ele vai fazer o download desse pacote e vai instalar no meu ambiente virtual Python, tá? Dentro desse Google Colab, e vai à disposição esse pacote. Feito. Agora eu tenho o FindSpark em minha disposição. Aqui em cima eu vou importá-lo, import FindSpark, e vou inicializá-lo. FindSpark.init. O que esse pacote FindSpark vai fazer? Ele vai procurar para essa variável Spark Home e Java Home, vai saber onde está instalado o Spark, o meu Spark, o Apache Spark, e vai informá-lo de forma bem simples ao meu sistema operacional onde encontrar o PySpark ou o Apache Spark toda vez que eu precisar utilizá-lo, tá? Simplesmente, de forma bem simples é isso. E eu vou tentar executar esse comando novamente após fazer isso. Olha que legal, aparentemente deu certo agora, eu consegui criar minha sessão Spark e agora eu posso fazer qualquer tipo de manipulação que eu precisar com esse meu objeto de sessão chamado Spark, tá? Por exemplo, aqui no arquivo Files do Google Colab tem uma pastinha chamada Sample Data, que tem várias bases de dados de exemplo aqui, tá? E eu vou só, por referência, tentar pegar e ler algum desses arquivos para testar se minha sessão Spark está funcionando, tá? Como é que eu faço no Spark para ler um arquivo, por exemplo, CSV? Esse arquivo aqui, ó, California Housing Train. Para ler uma tabela de dados no Spark, eu vou utilizar a seção Spark, ponto, o comando read, e eu quero ler o quê? Eu quero ler um arquivo que está no formato CSV. Vou abrir e fechar parênteses, e aqui eu vou passar o caminho desse arquivo. Para pegar o caminho desse arquivo, eu venho aqui, clicar com o botão direito, copiar caminho, e vou colar aqui dentro. Opa, vou dar Ctrl Z, faltou colocar entre aspas, e vou colar. Como é um CSV, eu já vou aproveitar e vou executar dessa forma por enquanto. Esse comando vai ler esse arquivo e vai salvar um data frame para mim do PySpark. E eu vou querer que ele salve esse data frame em uma variável chamada df, como é de uso comum, tá? Depois que ele gravar ou ler esse data frame, eu vou dar um df.show para ele mostrar para mim esse data frame. Vou executá-lo. Aparentemente está funcionando, está executando. Opa, deu certo, funcionou. Seção Spark está disponível. Ele leu o data frame e já me printou essas informações. Aparentemente só com problema, mas não tem a ver com a seção Spark não, tá? Tem a ver só com o comando de leitura. E notem, ele criou nomes novos de coluna, e a primeira linha que deveria ser considerada como o nome das colunas, ele entendeu como fosse uma linha de dados, tá? É que faltou vir aqui dar um vírgula, header, true, que vai dizer para esse comando utilizar a primeira linha do CSV como cabeçalho. Pronto, executei, ele já leu corretamente, então agora eu tenho à minha disposição o ambiente do PySpark. Após fazer a instalação, a simples instalação em 4 etapas, que é configurar o Java, baixar e instalar o Apache Spark, configurar as variáveis de ambiente e utilizar o FindSpark em conjunto com o meu sistema operacional, ou no caso notebook, para criar uma sessão Spark, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui abaixo, tá? Espero que seja bastante útil também ter essa opção aí para seu ambiente de desenvolvimento com o PySpark. Até mais.